Cara, sabe aquele momento em que tu tá sem fazer nada, que tu já cumpriu todas as suas responsabilidades diárias, que tu já tá no momento de tédio, que tu já tá cansado até de usar o celular? Não desiste desse momento não. Não deixa esse momento acarretado com mais um problema não. Reserva esse momento pra ti mesmo. Não se sinta um bosta por não estar fazendo nada. Não se sinta um merda por estar se sentindo entediado, por já ter resolvido todas as tuas problemáticas e tu tá agora nesse momento de tu e tu mesmo, sem fazer nada. Aproveita esse momento. Eu, por exemplo, já terminei a minha atividade que eu tinha para fazer, que eu tenho que entregar amanhã. Eu já apresentei um seminário hoje, eu já fiz uma prova terça-feira, vai ter mais prova segunda-feira, mas eu já estudei, eu já estou no meu período de descanso, porque eu valorizo esses momentos de descanso. Eu estava pensando nesses últimos períodos e eu percebi que sim, esses momentos que a gente está sem fazer nada, esse momento de tédio, é na verdade um momento muito importante, um dos mais importantes do nosso dia, porque são nesses momentos que as ideias melhores fluem, surgem. Eu tive essa ideia de gravar esses vídeos agora, eu tô voltando com essas ideias de vídeo pro canal. Eu tava muito tempo parado e eu tô retornando aos poucos com esses vídeos porque eu percebi que eu não preciso ter uma rotina extremamente cheia, eu não preciso estar 4 horas, 3 horas seguidas ali estudando, eu não preciso estar diariamente tentando ler um livro ali. Eu preciso tirar um momento para mim mesmo, só para eu me conhecer, para eu conhecer o meu próprio interior, para eu entender tudo que está acontecendo comigo, para eu entender tudo que eu ainda vou querer fazer daqui para frente, para eu entender como eu reajo a determinadas situações. E eu percebo que sim, isso é intrinsecamente importante para todo ser humano, porque eu consigo comparar, atualmente eu estou conseguindo entender como determinadas pessoas reagem quando tem esse momento de tédio e quando não tem. E eu acabo comparando pessoas que reservam esse momento com as pessoas que não reservam esse momento de descanso. E eu percebo que as pessoas que reservam esse momento de descanso são muito mais tranquilas, possuem menos problemas mentais. Às vezes a pessoa que está nesse momento de descanso, ela consegue realmente se conectar consigo mesma e ela consegue associar todos os problemas que aconteceram com ela e consegue discernir tudo o que veio dela e tudo o que veio do meio externo. Esses momentos que a gente está sozinho consigo mesmo são muito importantes porque a gente consegue desenvolver habilidades mentais que são incríveis, cara, sem precisar de livros, sem precisar de música, sem precisar de atividade, sem precisar de treino, sem precisar de rotina. Tu tá lá, só tu e tu mesmo, tu preso nos teus próprios pensamentos, tu preso nas tuas próprias ideias. Isso é muito bom pra mim hoje em dia. Cara, antigamente quando eu era mais jovem, quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu odiava ficar sem fazer nada. Eu simplesmente não podia, eu entrava em choque. Eu tinha um toque, cara, eu tinha que ficar mexendo em alguma coisa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Quando eu não estava estudando, eu teria que estar jogando com os meus amigos, ou eu teria que estar lendo a Bíblia, ou eu teria que estar indo fazer alguma atividade física, mas eu não conseguia ficar sem fazer nada. E eu entendi agora, principalmente nesse meio termo entre os 17 e 18 anos, que agora eu já completei 18, nesses momentos são essenciais para todos os seres humanos. Eu consegui desenvolver habilidades, cara, que eu não tinha, que eu nem imaginava que eu conseguiria ter. Cara, eu consigo realmente fazer muitas coisas hoje em dia que o meu eu de antigamente se impressionaria. Eu consigo pensar coisas que o meu eu de antigamente não pensava, que o meu eu de antigamente simplesmente achava incrível e nunca conseguiria raciocinar. A verdade é que quando a gente deixa esse momento reservado para nós mesmos, a nossa mente vai se conectando ainda mais com nós mesmos. E nós mesmos vamos nos conectando ainda mais com a nossa mente. Sim, isso é confuso um pouco, mas eu pensei nisso nesse momento que eu estava sem fazer nada. E o nosso eu precisa disso. O seu eu precisa ficar sozinho consigo mesmo. O seu eu precisa de um momento de silêncio, de um momento de descanso, porque ele já está se exaurindo, ele já está se cansando, chegando à exaustão, porque é tanta informação nesse mundo atual, é tanta informação nessa sociedade atual. Eu estou incluso nessa sociedade atual, eu estou crescendo, eu me tornei adulto nessa sociedade de hoje em dia e eu sei o tanto de informação que existe, eu sei o tanto de coisa que tem para fazer e eu sei que a gente precisa de momentos para relaxar.
principalmente hoje em dia, porque hoje em dia as coisas estão ficando cada dia mais pesadas, a pressão vem vindo a cada dia mais na cabeça, o mundo vem se tornando mais pesado para todo mundo, cara, e a gente precisa muito desses momentos. Não queira colocar mais uma atividade nesse momento que tu tá sem fazer nada só pra tu não ficar preso contigo mesmo. Muitas pessoas hoje em dia têm medo de ficar presas na própria mente, de ficar consigo mesmo, no silêncio, nos seus próprios pensamentos, porque elas fogem de situações, elas fogem de pensamentos que na verdade teriam que ser enfrentados para poderem ser resolvidos e finalmente nunca mais atormentarem elas. As pessoas fogem do seu próprio eu, as pessoas fogem de situações que elas só querem esquecer. Muitas vezes essa situação tem que ser lembrada até que ela seja discernida e interpretada. E a pessoa só foge usando a rotina. Cara, uma coisa que eu já fiz muito foi fugir de mim mesmo, usando a minha rotina, usando o esforço. Eu me esforçava todo o tempo. Quando eu tinha meus 16 anos, eu estava me esforçando muito, o máximo do meu corpo. Eu estava entrando em déficit calórico, eu estava entrando em restrição alimentar, eu estava indo treinar 6 vezes na semana, eu estava indo estudar 3, 4 horas diárias. E não precisa disso, não precisa você encher a sua rotina. Enquanto não é necessário, você não precisa encher a sua rotina. E eu estava enchendo a minha rotina de forma desnecessária porque eu não precisava fazer tudo aquilo, eu não precisava estar com 5 horas de estudo, eu não precisava treinar 6 dias na semana. Eu estava usando tudo aquilo só para fugir do meu eu, só para fugir dos meus próprios pensamentos. Muitas pessoas usam do esforço hoje em dia para fugir de si mesmas, para poder alcançar a validação de outras pessoas, para que essa validação se torne o verdadeiro eu dela. As pessoas acabam criando um personagem por meio da validação de outras pessoas, e isso acaba se tornando muito, realmente alarmante. Muitas pessoas hoje em dia não são verdadeiras, muitas pessoas hoje em dia são só fachadas, são só o personagem, porque acabam fugindo de si mesmas, acabam não deixando esse espaço reservado para ela e para o próprio vazio. E não o vazio ruim, é o vazio da rotina, é o vazio da mente. Não se preocupe se a tua mente se encontrar vazia em determinado momento. Esse vazio da tua mente serve para tu se construir, se reconstruir, pensar e tentar se conectar consigo mesmo, com Deus. Ao invés de só tentar se conectar com essas coisas materiais desse mundo, ao invés de se conectar apenas com as pessoas passageiras, porque tudo passa, cara. Usa esse momento que tu tá se sentindo vazio, que tu tá se sentindo tedioso, para se conectar verdadeiramente consigo, para se conectar verdadeiramente com Deus, para entender tudo que vem acontecendo na tua vida. Não fuja dos seus próprios medos, não fuja de si mesmo, não use as suas responsabilidades para poder fugir da maior responsabilidade de todas, que é resolver as guerras que você tem com o seu eu interior. Não queira usar o esforço como fachada para poder adquirir reconhecimento de outro alguém, para que você use desse reconhecimento como um personagem. E a cada dia mais, quando você usa esse personagem, o seu ego vai aumentando, e no dia que ele explode, você perde o seu chão, você se destrói. E eu falo isso com propriedade porque eu já fiz isso. Eu construí uma capa minha para que as pessoas pensassem que eu era de uma forma, e eu usei aquilo até o momento em que eu me destruí, até o momento em que minha vida virou de cabeça para baixo. E quando a gente passa por esses momentos de desilusão, quando a gente passa por esses momentos de destruição, eu passei por esse momento de destruição, eu destruí o meu eu, entre aspas, eu destruí a fachada que estava me escondendo de fato, e na verdade, depois que essa fachada caiu, eu percebi que eu não estava bonito, que o meu eu não era aquele personagem, que o meu eu na verdade precisava ser trabalhado. E foi depois desse momento de desilusão que eu entendi como me aprimorar de fato, como me equilibrar, como evoluir de fato, e não usar o esforço como uma capa, como uma margem para poder fugir de si mesmo e das suas responsabilidades.
que vocês possam entender, que vocês possam compreender a como se tornar vocês mesmos de verdade, como se tornar uma versão melhor de si mesmas e não uma fachada e não o ego em si. Não usem o esforço como uma fantasia para se esconder de si mesmos, tá? Porque isso é muito ruim. Quando você entra num momento de desilusão, quando a tua capa cai, quando o teu personagem acaba morrendo, cara, tu percebe que tu tá perdido na vida. Mas na verdade você não tá bom? Aprende a se reconstruir depois desse momento de desilusão, caso você esteja se iludindo com esse personagem. Entenda que, na verdade, você precisa aturar o teu próprio eu, beleza? Cara, eu tava tentando ter uma ideia com outros vídeos, com outros temas de vídeos, mas eu não consegui. O vídeo que eu consegui gravar foi esse. Me desculpem se foi um pouco dinâmico, me desculpem se foi até um pouco longo. Eu só tô jogando pensamento aqui, beleza? Tô tentando ser o máximo sincero possível, o mais sincero possível, porque os meus primeiros conteúdos estavam sendo uma parte dessa fantasia minha. Então, eu tô tentando ser mais real agora. Muito obrigado por terem ficado até aqui, quem ficou. Um abraço e vamos que vamos. Acompanha o canal, cara. Valeu.